Tu que treinas, de certeza que já ouviste falar aqui sobre técnicas avançadas, como por exemplo drop sets, bisets, rest pulses, entre outras. Mas será que isso vale mesmo a pena, pensando aqui na parte de hipertrofia? Fica neste vídeo aqui que eu vou explicar aqui de forma completa e de forma muito simples para tu entender se realmente vale a pena ou se é simplesmente mais uma perca de tempo aqui no mundo da musculação. Primeiro, o que são estas técnicas, ditas técnicas avançadas? Técnicas avançadas, eu não vou dar aqui a explicar uma por uma porque existem dezenas de técnicas avançadas, mas de forma simples, o objetivo aqui da técnica avançada é tu conseguires aumentar a intensidade e o volume do treino num menor número de tempo, ok? É basicamente esse o objetivo da grande maioria das técnicas avançadas. E qual é que é a principal diferença aqui entre essas técnicas avançadas e uma série normal, uma série tradicional que tu fazes ali só uma série até ao máximo conseguires e pronto, acabou. Qual é que é a diferença? A diferença já foi mostrado que a nível de estímulo para hipertrofia e o que isso vai resultar em hipertrofia é semelhante, porque ambas as séries tu estás a causar altos níveis de tensão mecânica e proximidade da falha, por isso a nível de estímulo é igual. A única diferença, como eu falei, é que nas técnicas avançadas tu vais gerar um maior volume de treino num menor número de tempo. E isso pode ser bom, como também pode ser mau se mal usado, ok? Por isso, aqui o que é mal usado pode ser mal usado, porquê? Porque pensa, uma pessoa que não sabe usar aqui estas técnicas avançadas e faz, começa o treino com um drop set e depois no segundo exercício faz um biset, faz uma máquina e faz ao mesmo tempo sem descansar, isso vai causar um acúmulo, como vais gastar mais energia e vai ser um maior número de volume em um menor período de tempo, vais descansar bem mais e esse acúmulo de fadiga pode até prejudicar a tua recuperação entre um treino e o próximo. E se tu vais prejudicar a tua recuperação, vais também prejudicar a qualidade do próximo treino, que vai prejudicar o estímulo e, consequentemente, como é óbvio, vai prejudicar aqui a tua hipertrofia. Por isso, esta é a principal diferença aqui de forma muito simples entre uma série tradicional e uma técnica avançada. Em nível de estímulo é semelhante, mas o que muda é aqui o volume, o excesso de volume que vais acumular aqui quando fazes muitas técnicas avançadas. E isso quer dizer que tu não podes usar? Não. Tu podes usar sim em casos aqui específicos. Como por exemplo, o principal caso que eu acho que faça assim sentido usar aqui técnicas avançadas é, por exemplo, em pessoas que elas têm um tempo estipulado para treinar. Pessoas que, por exemplo, eu tenho o tempo todo que eu utilizo a treinar, por isso que eu ia falar 2 horas, eu falar 2 horas. Mas pessoas, por exemplo, que têm de ir trabalhar ou têm de ir para a escola e têm só aquele tempo de treinar, seria interessante tu, em alguns exercícios, não em todos também, porque isso já seria um excesso demais de séries avançadas e depois ia impactar na tua recuperação, mas em alguns exercícios seria assim interessante para essas pessoas, porque essa pessoa, pensando nessa pessoa, ela iria reduzir ali o tempo e ela conseguiria, para um menor tempo, iria conseguir o mesmo nível de intensidade de uma série aqui tradicional e também iria conseguir suprir ali o volume, como ela não tem tanto tempo, ela conseguiria ter o mesmo volume num menor período de tempo. Por isso, para essas pessoas, sim, faz sentido. E outra diferença aqui também bastante importante, aqui das séries tradicionais versus aqui as técnicas avançadas, é o seguinte. Por exemplo, quando uma pessoa ela pensa em evoluir a longo prazo, aqui nas séries tradicionais, o que se mais usa é a progressão de cargas, que é tu ires aumentando a carga de um treino para o outro, para aumentar o estímulo e dar um novo estímulo ao teu corpo para ele saber que tem de evoluir, ok? Porque se tu ficares na mesma carga, tu não vais evoluir. E pensando aqui em técnicas avançadas, essa parte da progressão de cargas, é muito mais difícil aqui fazê-la em técnicas avançadas, porque tu, uma técnica avançada, tu, como eu disse, é muito mais cansativo, porque é um volume muito maior, e vai ser muito mais difícil conseguires garantir uma progressão de um treino para o outro aqui nas técnicas avançadas. E principal, quando és iniciante, talvez até podes conseguir progredir, mas para uma pessoa que já é avançada, que treina há 3 4 5 anos para cima, é muito difícil, porque essa pessoa, mesmo em séries tradicionais, já é difícil e é por isso que se fala muito do microloading, que é microprogressões, é tu progredir de um treino para outro de 1 em 1 kg, 2 em 2 kg ou apenas uma repetição a mais com o mesmo peso. Porquê? Porque essas pessoas já são muito treinadas em comparação aos iniciantes, o corpo delas não consegue gerar adaptações tão grandes para ela, de um treino para o outro, conseguir aumentar muito a carga. Então, quando falas em técnicas avançadas para essas pessoas, ainda mais difícil é progredir, porque essa pessoa, como ela já é muito treinada, as adaptações já são muito pequenas. E o teu corpo conseguir gerar, como uma pessoa que é avançada, o corpo conseguir gerar adaptações tão grandes para progredir aqui em técnicas avançadas é muito mais difícil. Por isso, essa é a minha opinião, não faz aqui tanto sentido usar as técnicas avançadas tu que já treinas aqui há algum tempo e que tens o tempo todo para treinar o que quiseres. Por isso, é isso. Talvez faça sentido sim para pessoas, como eu disse, que têm um tempo limitado, mas para ti, se tu queres realmente, para ti tens tempo disponível, és uma pessoa completamente
consegues ter um treino completamente normal, ok, não tens aqui nenhuma limitação, não faz sentido usares. E se tu, por exemplo, se tu fizeres aqui séries tradicionais, se tu fizeres um bom padrão de movimento, se tu fizeres aqui um volume adequado para ti, se tu a longo prazo conseguires progredir cargas e gerar aqui e conseguindo gerar aqui um novo estímulo treino após treino, se tu comeres bem e se tu descansares bem, fazendo aqui, isto aqui é o básico bem feito, sem drop sets em técnicas avançadas, tu consegues sim e tu vais evoluir bastante bem, fazendo aqui o básico bem feito. Por isso, sim, para ti não faz sentido, mas para outras pessoas possa fazer sentido. Como por exemplo, como eu falei, essas pessoas que têm menos tempo pode assim fazer sentido, mas de forma geral, na minha opinião, o meu conselho não faz sentido para grande parte das pessoas. Se elas fizerem o básico bem feito, elas já vão evoluir bastante. Por isso é isso, se tens aqui alguma dúvida relativamente a este tema, vai à descrição do vídeo, está aí o meu link no meu Instagram, fala comigo, manda lá mensagem, diz que és do YouTube que eu vou-te ajudar, ok? E é isso. Subscreve o canal para mais vídeos, vão estar a sair para te ajudar e é isso. Deixa o like também, bons treinos e até à próxima.